Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Álvaro Cunhal, nascido a 10 de novembro de 1913 e falecido a 13 de junho de 2005, passou à história como secretário-geral do PCP. Um homem que lutou contra o antigo regime, que conseguiu fugir das prisões de Salazar e que viveu longos anos de exílio na antiga União Soviética. E foi aqui que aconteceram diversas situações que alteraram o rumo da história. É que Cunhal autorizou a saída dos funcionários clandestinos, a um passo de serem presos pela PIDE, e cujos filhos foram enviados em segredo para Moscovo. E foram estes filhos, os filhos da clandestinidade, que sofrem ainda hoje essa ruptura familiar. Adelino Cunha, jornalista, historiador, professor universitário, escreveu ao lado de Maria Armanda Serra justamente os filhos da clandestinidade, um tema tabu no meio do PCP. Hoje está na RDP Internacional. Muito bem-vindo, Adelino. Porquê que este tema é tabu no seio dos comunistas? Muito obrigado por este convite. É um regresso aqui à tua casa. Exatamente. Depois do livro do Laboratório Guterres. Exatamente. É sempre um gosto estar aqui contigo. Esta questão de ser um tabu, eu não tenho a certeza se o PCP encara a situação como um tabu ou se simplesmente não o assume como uma faceta da sua história. Durante a investigação eu não tive dificuldades para encontrar as fontes nem para falar com as pessoas. O que o Partido Comunista não faz, e eu penso que isso tem a ver com a sua própria ideologia, é assumir que aqui num período histórico de grande relevância, estamos a falar da década que antecede a queda do Estado Novo, que a direção estava no exílio. O Partido Comunista vai comemorar em breve 100 anos da sua história e este é o único período da sua história em que, de facto, uma parte da direção passa para o exterior, incluindo o seu secretário-geral. Do ponto de vista político, eu penso que havia aqui uma certa dificuldade para assumir que o líder do partido e parte do secretariado estaria a liderar a luta de fora para dentro. Isto para o PCP na altura, e ainda hoje funciona também assim. A revolução é o lugar onde se legitima, é no interior. E para o Partido Comunista ter pessoas no exterior, isso poderia ser, de certa forma, contraditório para a sua própria ideologia e para a concepção que tinha da tomada do poder. Mas eles, basicamente, Álvaro Cunhal esteve muitos anos, e outros dirigentes do Partido Comunista tiveram muitos anos presos e, obviamente, ao fugirem não iam ficar na clandestinidade em Portugal, porque se arriscariam a serem presos novamente. De acordo, mas até então, até 60, 61, ficaram sempre no interior. Essa é que é a verdade. E a partir de 60 a 61, de facto, há a necessidade de colocar o Álvaro Cunhal no exterior. Eu creio que é a primeira vez que há a percepção muito forte de que uma nova prisão do Álvaro Cunhal, seria a quarta dele, provavelmente seria a prisão perpétua dele, por via da renovação sucessiva das medidas de segurança que a PIDE impunha aos tribunais. Portanto, havia essa percepção. O Álvaro Cunhal é uma fuga que é espetacular, a fuga do Faro de Nis, é um conjunto de dirigentes de grande importância, e havia a certeza que, se ficasse no interior e abriu-se uma caça ao comunista, que Álvaro Cunhal provavelmente, se fosse recapturado, que seria para sempre. E seria para sempre, pelo menos até ao dia 25 de abril de 74. O que não se sabia ainda em 61, quando ela foi exílio. Naturalmente. Depois desse período, o que é que aconteceu? A partir de 60 a 61 no exílio. O Álvaro Cunhal é curioso, mesmo do ponto de vista pessoal, e esta parte da investigação, de certa forma, beneficia também da investigação do livro anterior, que é a biografia de Álvaro Cunhal. É a primeira vez que o Álvaro Cunhal, entre 61 e 64, 65, que tem aquilo que se pode chamar um núcleo familiar, uma família, de certa forma, constituída. É o exílio que lhe dá isso, pela primeira vez. Ele tem uma filha que foi gerada na sequência da fuga do Forte Nis, ele conheceu a companheira dele na altura, ele vai para Moscovo. Não é portuguesa? A Isaura Moreira é portuguesa. É portuguesa? É portuguesa, está cá ainda. A filha também é portuguesa, já não vive há algum tempo em Portugal. Mas o Álvaro Cunhal vai para Moscovo, a companheira e a filha acompanham no passado pouco tempo, e vai depois uma grande amiga da família, que é a Margarida Garrinha, que é uma comunista ainda hoje de têmpera, e também vai Francisco Miguel, que é aquele revolucionário que o Álvaro Cunhal quase que considerava como um modelo de homem, um campeão de fugas e também de submissão à tortura. Portanto, são estas pessoas que constituem aquele núcleo familiar do Álvaro Cunhal em Moscovo. Portanto, a primeira característica deste exílio talvez seja esta, que é do ponto de vista pessoal, o Álvaro Cunhal tem pela primeira vez aqui sim uma vida familiar de alguma normalidade. Do ponto de vista político, abre-se também aqui uma nova página na história do Partido Comunista, que é, começam-se a formar aquilo que eu digo como coletivos de exilados comunistas. Em Moscovo, na Checoslováquia, em Bucareste, em Paris mais tarde, mas o Álvaro Cunhal impunha que estas pessoas tivessem uma tarefa para executar, ou seja, não era o exílio como dos comunistas espanhóis, em que as pessoas simplesmente iam para o exílio, estavam durante 10, 20, 30 anos no exílio,
sem sequer ter a perspectiva do regresso ao interior. Ele tinha uma perspectiva diferente nesse caso? Completamente diferente. Aliás, não há sequer uma semelhança entre o exílio comunista português e o exílio comunista espanhol. Até tem a ver com a conjuntura, porque o exílio dos comunistas espanhóis deriva da Guerra Civil e tem, de facto, um contexto de trauma bastante acentuado. Não aconteceu tanto no Partido Comunista porque não teve, de facto, esse fator da Guerra Civil como houve em Espanha. Mas o Álvaro Cunhal, de facto, permite que as pessoas vão para o exílio, mas cria aqui algumas condições que eu diria que são subjetivas, que não estavam escritas. Quer tinham sido pessoas que tivessem risco de ser presas novamente, e essa presa corresponderia, tal como no caso dele, a um período de tempo muito prolongado, e o PCP não poderia prescindir dessas pessoas nessa altura. Aquelas pessoas estavam também na iminência de ser vítimas de uma denúncia, ou porque o setor tivesse caído, ou porque estivesse por cair, ou viúvas e companheiras. No fundo, o Partido Comunista encara o exílio como um recuo estratégico. Ou seja, as pessoas saem para depois voltarem. Há sempre a ideia do regresso ao interior. E houve pessoas que voltaram antes do 25 de Abril ou não? Houve várias pessoas que voltaram antes do 25 de Abril, exatamente. Ou seja, elas no exílio teriam que desempenhar uma tarefa qualquer que contribuísse para o no interior. Na rádio em Bucareste tinham que trabalhar na propaganda exatamente, para ajudar a luta no interior. Na Checoslováquia tinham funções de ligação ao Partido Comunista Soviético e ligação ao Movimento Comunista Internacional. Ou seja, as pessoas estavam no exterior, mas tinham que ter uma tarefa qualquer que contribuísse para a luta concreta no interior. O interior, eu uso muito esta palavra porque esta também foi cara ao Álvaro Cunhal, é de facto o lugar da legitimação revolucionária do Partido Comunista. A revolução tinha que ser feita de dentro para fora, tinha que ser feita com o povo, com as massas, e não poderia ser exportada. O caso... Então, peço desculpa, Adelino, não poderia ser feita de ambas as formas? Não, porque havia a experiência comparativa com o Partido Comunista Espanhol, que, tendo a sua direção dispersa no exílio e em vários exílios, na América Latina, depois em Moscovo, no Norte de África... Do tempo de Santiago Carrilho? Exatamente, e da Passionária. O Partido Comunista Espanhol acharia que iria tomar o poder, ou seja, derrubar o regime franquista, havendo uma revolução, uma invasão, e isso foi até... Houve vários planos para invadir a Espanha, ou seja, uma revolução que seria exportada, que viria de fora para dentro. E isso tinha um problema... no fundo que se liga com a ideologia marxista-leninista, que é a revolução não poderia ser feita como estava a fazer o Partido Comunista Espanhol, desligada das massas. E o Álvaro Cunhal achava isso, que uma revolução que viesse de fora, estando desligada das massas, do povo, que estaria condenado ao fracasso. E, visto as coisas retrospectivamente, o Álvaro Cunhal não estaria, penso eu, que enganado. Porquê? Porque não poderia haver, de facto, uma revolução, tal como o Partido Comunista a concebeu, sem o povo e com o povo. A ruptura que existe com o Júlio Fogaça, que é um dos grandes do Partido Comunista, ainda hoje está lamentavelmente esquecido, digo, a nossa história contemporânea, e não apenas na história do Partido Comunista, mas na história contemporânea, foi acusado, de certa forma, por ficar um desligamento entre o Partido Comunista e as massas, tentando aliar-se com a burguesia. Eu estou a usar aqui os jargões do marxismo-leninismo. Exatamente. E tudo o que se utilizava bem depois do 25 de Abril de 74. Exatamente, Carlos Germano, exatamente. Portanto, o Álvaro Cunhal sempre achou o contrário, que o Partido Comunista tinha que estar ligado às massas, com o povo, com os operários, e que a revolução tinha de ser feita com eles e não sem eles. Então estes filhos da clandestinidade poderíamos considerar ou não danos colaterais da luta dos seus próprios pais? Essa pergunta é genial porque foi uma das pessoas que ela própria que disse isso. Disse, os nossos pais, de facto, colocaram-nos na União Soviética porque achavam que estaríamos mais protegidos e que teríamos melhores condições de ter uma infância. Em princípio, os pais querem sempre o melhor para os filhos, não é? E eu não tenho a menor dúvida, Germano, que foi também esse o caso destes pais. Eu tenho uma filha que tem 11 anos, portanto, eu não consigo conceber a hipótese de me separar da minha filha sem saber quando é que iria revê-la em nome de uma causa, em nome de uma luta. Portanto, nesse sentido, nem sequer faço um juízo de valor sobre o facto das pessoas o fizeram, mas tenho uma convicção, e eu falei com uma parte significativa das pessoas, diria com a maior parte delas, fizeram convictos de que estavam a colocar os filhos num lugar melhor. Repara uma coisa, naquela altura, estamos a falar dos anos 60, a União Soviética é quase que mitologicamente falando, a pátria do socialismo. Portanto, para um comunista revolucionário que está no interior, clandestino, com uma identidade falsa, colocar a filha na pátria do socialismo, na União Soviética, quer dizer, nós hoje podemos pensar que, bom, a separação, sim, houve uma separação, mas na convicção que estariam a colocá-los num sítio melhor. E isto só foi possível na altura em que o Álvaro Cunhal vai, de facto, para o exílio, que se instala em Moscovo e que cria condições para que estas crianças vão para uma escola que não era um internato. Que se chama? A escola de Ivanov, que era um interdome, que era uma escola com características muito especiais e que ainda hoje existe. Ou seja, foi fundada na década de 30, precisamente no pós-Guerra Civil de Espanha, para acolher os filhos revolucionários do mundo inteiro. Primeiro dos espanhóis, depois dos outros países. O que é curioso é que nós, se olharmos para estes 70, 80 anos da história do Interdorme,
verificamos que o fluxo e o refluxo de crianças, as suas nacionalidades, refletem também o avanço e o recuo do movimento comunista. Quando há mais iranianos, significa que houve um recuo do Partido Comunista no Irão, o mesmo quando se passa no México. Enfim, Era um bom barómetro. Exatamente. Portanto, e é uma escola que tem uma vocação de solidariedade. E as crianças e os portugueses que foram fazer parte dessa comunidade ainda hoje se tratam como irmãos. Nós hoje vemos isto como uma ruptura, como os tais danos colaterais, o que de facto é verdade, foi uma escolha dos pais, não foi uma escolha deles, mas a generalidade destas crianças que tiveram na União Soviética integraram-se na vida soviética e eu acho até mais, acho que transformaram esta escola, o Interdom, na sua família de substituição. Os irmãos passavam a ser os irmãos de outras nacionalidades e a prova disso é que todos os anos estas pessoas se reúnem em vários pontos do mundo precisamente para recordar e para reviverem estas memórias que para eles, sendo traumáticas, porque o exílio é traumático, são também heroicas porque viveram tempos, de facto, de grande exaltação revolucionária. Experiências de vida. Adelino, de quantos miúdos, crianças, filhos da clandestinidade estamos a falar? Pouco mais que uma dezena. Entre a década de 60, princípio de 64, pouco mais do que uma dezena. Todos filhos e filhas, naturalmente, não de dirigentes, mas de gente ligada ao Partido Comunista. Exatamente. Não são só dirigentes, exatamente, esse ponto é bastante relevante, João. Não só de dirigentes, mas também de funcionários. Ou seja, não houve aqui um estatuto especial para se ser filho de funcionário ou filho de um dirigente. Muitas das crianças eram apenas filhos de funcionários, embora clandestinos, que tiveram essa possibilidade de ir para Ivanov, não fossem só filhos de dirigentes. O que se passou durante este período histórico e estes 40 e poucos anos que já levamos de democracia, não foram ainda suficientes para que todas as crianças que estiveram em Ivanov se reconciliassem com a decisão dos próprios pais. Depois deste livro ter sido publicado, eu tive contato com muitas pessoas que na altura me quiseram falar para a investigação, que isso resulta de uma tese de doutoramento, e que agora deu origem a esse livro, e que depois de verem o livro publicado, que me contactaram, dando conta de que voltaram a viver todo aquele trauma que para eles representou aquela experiência. Estamos a falar de miúdos com que idade, mais ou menos? Ou das variadas idades? Exatamente. A Maria Armanda era a mais velha e era adolescente, portanto transformou-se na professora, na mãe, na irmã de todos eles. Mas estamos a falar... E os mais novos 4, 5, 6 anos. 15, 20 para 25, 26 anos? Estamos a falar de 16, 15, 16, 17 anos. No caso dela? No caso dela, todas as outras crianças com menos de 10 anos. Porquê? Porque era a idade em que eles tinham que ir para a escola pública. A opção que os comunistas tinham era ou as crianças iam para a escola pública e expunham os pais, por via da identidade falsa que eles tinham, ou eram colocados com os tios, com as irmãs, com as famílias. Mesmo no interior havia uma separação. Isto se mantivesse em Portugal. E exatamente. O que é novo nesta experiência é que há uma nova opção. Em vez de ficar com a avó paterna, ou com o avô paterno, ou com os tios ou com as tias, o Álvaro Cunhal cria aqui uma janela de oportunidade que era os comunistas revolucionários podiam colocar os filhos na pátria do socialismo. E isto, do ponto de vista da mentalidade do revolucionário, tem um grande significado, na minha opinião. E o Álvaro Cunhal, de facto, não criou nenhum tipo de restrição às crianças que vinham ir para Ivanov e fez outra coisa que eu acho que também gostaria, se me permitisses, de assinalar. Ele fazia questão de regularmente de ir a Ivanov falar com as crianças. Aliás, uma delas sobre o nome dela, o verdadeiro nome dela, perguntou ao Álvaro Cunhal, portanto as crianças tinham também pseudónimo, mesmo crianças e mesmo na União Soviética e mesmo no exílio. O Álvaro Cunhal escreveu o nome dessa criança num papel, virou para ela, disse: já leste, decoraste? A criança disse que sim e o Álvaro Cunhal depois rasgou o bilhete com o nome da criança à sua frente. Portanto, esta mentalidade clandestina esteve sempre muito presente durante toda esta experiência do exílio. Não temos, infelizmente, a possibilidade de ter connosco a Maria Armanda Serra, mas daquilo que ela te falou, e ela é mais velha do que tu, o que é que ela se lembra exatamente da forma como saiu de Portugal e chegou à União Soviética? Sempre isso, gostava só de deixar aqui uma palavra de agradecimento à Maria Armanda, não só por tudo que ela contribuiu para esta investigação, mas também pela situação pessoal que ela atravessa agora, que é delicada. Ela é filha do Jaime Serra, de Laura Serra, são duas pessoas de grande relevância histórica no Partido Comunista e na nossa história contemporânea. A razão pela qual ela não pode estar hoje a partilhar este momento connosco. Precisamente, e ela teria todo o gosto de ter vindo naturalmente, falar. E eu também. E teve esse problema. Eu queria dar-lhe uma palavra à família e a ela, porque de facto é um momento que não é fácil. A Maria Armanda recorda esta experiência de uma forma que eu considero que é muito sóbria. Ela não esconde aquilo que foi o trauma da separação, da ruptura familiar entre os irmãos, entre o pai e a mãe, que foi de facto traumático, até para a própria mãe, que não quis aceitar a separação de mais uma filha, e foram 3, das quais ela se separou, e ao mesmo tempo guarda uma experiência... Mas desculpa, mas eles os dois mantiveram-se em Portugal? Foram os dois para Ivanov, portanto a Laura Serra e depois mais tarde o José Serra,
que agora é um empresário, e juntaram-se na União Soviética. Foi primeiro a Maria Armanda, depois, mais tarde, foi o José Serra. Portanto, a família Serra, no fundo, separou-se várias vezes e desagregou-se várias vezes por questões de segurança para defender o partido. E a Maria Armanda recorda, de facto, essa experiência mais traumática, que é da separação, mas todo o resto da experiência é muito sóbria e é muito corroborada por aquilo que as outras crianças dizem. De facto, ela foi uma mãe para todos eles, uma confidente, uma amiga. Por ser a mais velha. Por ser a mais velha, mas uma mais velha que era uma adolescente. Portanto, não era mais velha de ter 20 anos, tinha 16, 17 anos. E ela ajudava a manter uma coisa que eu acho muito, muito interessante, que era as raízes com a pátria. Muitas das crianças, vou corrigir, algumas das crianças deixaram de falar português, perderam contacto com a língua, passaram a falar só russo e a pensar russo, o que era natural na altura, não é? Perderam contacto com os pais, deixaram de ter sequer a memória dos pais, e havia uns espetáculos regularmente onde cada um dos núcleos tentava reconstruir as memórias do seu país de origem, o folclore, as tradições, etc., para que houvesse ali um momento de ligação. E a Maria Armanda fez sempre questão de manter essa ligação à pátria. Algumas das fotos da altura da Sala de Aula da Maria Armanda têm lá atrás um quadro que tem as regiões de Portugal, tem vários símbolos portugueses, ou seja, mesmo estando na União Soviética, a Maria Armanda tentou sempre que eles fossem portugueses e Diz-me só uma coisa, portugueses. sabes se esse quadro incluía apenas Portugal continental, Açores e Madeiras ou também as antigas províncias ultramarinas? A pergunta é muito interessante e eu não sei responder a ela. Mas eu presumo, e agora sou eu a presumir, que incluiria tudo o que era Portugal para os comunistas portugueses. De facto, Portugal, embora fossem colónias e colónias exploradas por um regime que era considerado uma ditadura, eram ainda, na altura, território português e foram até as independências. Naturalmente, por isso é que daí a questão. O exílio, naturalmente, é um fenómeno extremo. Estas histórias surgem pela primeira vez integradas na história do PCP, também do Movimento Comunista Internacional. A minha pergunta, Adelino, é: quando as crianças, já me disseste que muitas vezes perdiam mesmo o próprio sentido da língua, elas eram doutrinadas ou tinham apenas uma ligação escolar, em vez de serem português, era em russo? Eu vou dizer isto sem nenhum tipo de benevolência, mas a pergunta é muito interessante porque é a primeira vez que me fazem. As crianças não tinham de optar entre serem comunistas portugueses ou comunistas soviéticos, mas de facto tinham essa hipótese, ou seja, integravam-se no sistema de ensino soviético, é verdade, tinham tudo o que eram os dados curriculares relativamente ao marxismo, à concepção do mundo, que de facto tinham a ver com o ensino soviético. Elas cresciam formatadas, então? Cresciam formatadas tal como cresciam formatadas as crianças todas na União Soviética, tal como cresciam formatadas as crianças no Ocidente pela doutrina vigorante no Ocidente. Não sei se me faz explicar bem. Portanto, era doutrinada a nossa, visto agora, mas no Ocidente... Depende do ponto de vista, não é? Exatamente. Ou seja, em vez de serem doutrinadas no capitalismo, eram doutrinadas no comunismo, se podemos dizer assim. A questão que se colocava, que é relevante, tem a ver com isto. Elas podiam, de facto, aderir à juventude comunista. Ou seja, eles podiam seguir o caminho tradicional do jovem comunista, desde os pioneiros até a juventude comunista, e houve vários casos de pessoas que chegaram até à juventude comunista, que tiveram formação na escola de quadros da juventude comunista e que foram depois reintegradas no interior, ainda durante a ditadura. Ou seja, para responder à tua pergunta concretamente, se a doutrinação significava formar revolucionários no exterior para depois o colocar no interior para tomarem o poder nesses países, isso também aconteceu. É verdade. Houve um caso que está documentado de uma pessoa que de facto foi formada numa escola de quadros, que seguiu carreira no Partido Comunista e que foi integrada no interior em 73, um ano antes. Mas fê-lo voluntariamente. Outras pessoas, outros comuns, que não quiseram seguir a carreira partidária. Eu diria mais, a maioria das pessoas não quis seguir a carreira partidária na União Soviética, embora pudesse tê-lo feito. Aqui o que significa é que a ligação que eles tinham, não tanto uma ligação ideológica, era uma ligação afetiva muito forte. Parte deles regressou para a União Soviética depois de 64 terem vindo de forma forçada. Mas porquê? Porque já não sentiam qualquer ligação com Portugal? Porque deixaram de ser portugueses. Deixaram de ser portugueses? Deixaram de ser portugueses. Do ponto de vista afetivo da nossa ligação... E o bilhete de identidade? É curioso, tiveram dificuldades e depois foi necessário que o Partido Comunista, quando teve nos governos provisórios, que procedesse à legalização, literalmente, destas crianças. Aliás, quando vem um avião que traz as crianças todas de Ivanov para Portugal, nesse avião vem também a filha do Álvaro Cunhal, Ana Cunhal, que não esteve em Ivanov, que estava em Bucareste com a mãe, mas regressa também nesse um célebre voo, que chega aqui à Portela. O Álvaro Cunhal, aliás, não disse a ninguém no Conselho de Ministros, ele na altura era ministro sem pasta, que estavam a chegar essas crianças, ele foi recebê-las ao aeroporto, e o Partido Socialista, neste caso Almeida Santos, só mais tarde é que soube que naquela leva de crianças, uma história extraordinária. Aliás, ele sempre foi altamente discreto e nas fotografias que existem, a miúda está muito resguardada até.
Sim, o caso da Ana Cunhal Miúda na altura, naturalmente. Isso, claro, com certeza. A Ana Cunhal, de certa forma, sofreu aquilo que todos nós sofremos quando temos um parente, neste caso um pai, tão marcante como Álvaro Cunhal. Ela foi vítima, digo isto entre aspas, do sucesso do próprio pai. Eu acho que isto aconteceu com a Ana Cunhal como aconteceu com todas as pessoas que têm este tipo de relações. Ela tentou libertar-se do facto de ser a filha de Álvaro Cunhal e fê-lo durante toda a sua vida. As pessoas é que não deixaram que ela se libertasse. Mas ela deixou de usar o apelido? Não, nunca. Não, nunca. Ela sempre foi Cunhal e será sempre Cunhal, penso eu. O que ela fez foi, na adolescência, quando ela teve dificuldades para se integrar na sociedade contemporânea da altura, por isso mesmo, por ser a filha de Álvaro Cunhal, e ela saiu do país, e está no exterior ainda, portanto, esteve já em vários países, mas eu acho que as pessoas nunca deixaram que a Ana Cunhal se libertasse do facto de ser filha de Álvaro Cunhal. Teve dificuldades em seguir o seu próprio caminho. Ou seja, a vida dela como das outras crianças, foi totalmente concebida para serem tudo menos cidadãos normais portugueses. Sim, houve aqui um certo destino comum destas crianças. Estavam destinadas a ser qualquer coisa, houve a ruptura histórica do 25 de Abril e depois perderam um bocadinho aqui o seu sentido de identidade. Somos portugueses, somos comunistas, somos soviéticos. Uma parte deles voltou para a União Soviética e só começaram a vir para Portugal de vez com a queda do Muro de Berlim. Há casos de pessoas que terão cursos de pilotagem. No início dos anos 90, então. 89, exatamente. Portanto, regressaram para ter cursos de pilotagem de barcos, um deles é arquiteto, outro fez um curso de línguas. Algum deles é dirigente ou alguma vez chegou a liderar qualquer coisa dentro do Partido Comunista? Não. A pergunta é uma vez mais bastante curiosa. Não só nenhum deles que eu tenha conhecimento exerceu nenhum cargo diretivo. Estamos a falar desses 10, 12 miúdos, não é? Exatamente. Eles... o limite, diria eu, do envolvimento deles com o Partido Comunista é serem comunistas, eleitores do Partido Comunista e filhas de comunistas, mas que eu tenha conhecimento não têm, nem nunca tiveram a ter funções mesmo de base. É claro que encontramos estas pessoas na festa do Avante, encontramos nas campanhas eleitorais, umas vezes mais, outras vezes menos, mas não os encontramos na vanguarda, digamos assim, do Partido Comunista. Nunca foram deputados? Nunca foram deputados. Mas é curioso, uma vez que eles não aderiram voluntariamente, digamos que geralmente quem adere na adolescência, já depois do 25 de Abril, ou até antes, é de forma normal, sente um apelo por ser militante. Estes viram a sua vida completamente espartilhada, digamos, separada dos pais, para uma escola em Moscovo e foram formados com aquela ideologia. No entanto, ela não resultou em termos políticos. Sim, talvez tenha a ver com esta questão que eu falei ainda há pouco. Eles não foram obrigados. Ou seja, as condições onde fermentou a sua infância e a sua adolescência eram aquelas condições do comunismo, mas eles não foram obrigados. Ou seja, acabaram por tomar as suas próprias decisões. E eu acho que o facto de haver aqui uma separação, uma ruptura familiar, também contribuiu para que não houvesse da parte deles uma disponibilidade para aderir a uma ideologia que de certa forma os transformou, naquilo que disseste ainda há pouco, nos danos colaterais de uma escolha que era dos próprios pais. Portanto, eu acho que do ponto de vista afetivo e emocional, eles não sentiam essa ligação ao Partido Comunista. Há um caso de uma das crianças que viu o pai e a mãe ao fim de uma década e que, quando lhe dizem que o pai e a mãe estavam ali para falar com ele disse, não é meu pai nem a minha mãe, não os conheço. E foi embora. Houve outros casos de pessoas que tiveram problemas psicológicos de alguma sensibilidade que foi necessário depois recuperarem-se, ou seja, nem tudo foram rosas na experiência comunista. Portanto, a mim não me é estranho que as pessoas não tenham optado por seguir uma carreira política normal, porque estamos a falar da vida deles, de crianças. Quando fizeste a recolha de depoimentos e de informações para este livro, Os Filhos da Clandestinidade, já me disseste que houve algumas pessoas que não quiseram falar, só falaram depois do livro estar publicado. Essas pessoas hoje estão traumatizadas, uma vez que não quiseram, de facto, dar o seu depoimento? Eu espero não parecer ridículo por dizer isto. De facto, não tenho capacidade para atestar se estão traumatizadas e se recuperaram disso. Mas, do ponto de vista histórico, aquilo que a antropologia nos dá daquilo que são as experiências traumáticas do exílio, é que, de facto, o exílio, por natureza, é uma experiência traumática. E eu acho que algumas destas pessoas, e pela forma como encararam depois ver a sua história exposta numa tese e depois num livro, eu acho que reflete isso, que reflete uma certa incapacidade para lidar com aquilo que foi uma experiência traumática para elas. Não diria que isto acontece com todas as pessoas, mas algumas delas sim. Foi uma experiência traumática que ficou e ao fim destes 40 e alguns anos de democracia mantém-se ainda dentro delas como uma experiência traumática. Muito viva. Muito viva ao ponto de uma das pessoas me ter dito que quando viu o livro na livraria, que o folheou e que chorou a ler o livro.
Foi um choro a mim que me deixou bastante incomodado, porque não foi... Não era essa a ideia? Pois, não era. Mas tu tinhas a noção, quando começaste a congeminar esta tese de doutoramento que depois deu origem ao livro, que eventualmente havia pessoas que ainda não tinham ultrapassado todo este trauma? Eu quando me preparei para esta tese, e aprendi logo desde o início, que a memória tem aqui uma parte que é de esquecimento. E a questão é se as pessoas esquecem porque quiseram esquecer ou esquecem porque as circunstâncias as levaram a esquecer. E eu sabia que havia aqui uma situação de risco, que era falar com as pessoas cara a cara. E eu gravei as entrevistas, algumas em vídeo, em áudio, e não foi só com as crianças, mesmo pessoas já com uma idade avançada, eu digo isto com uma grande simpatia e admiração por Naturalmente. isso, que durante as entrevistas, eu vou contar um caso concreto, falou-se há pouco tempo uma dessas pessoas, foi a Cana de Aventura, que quando estava a recuperar e a contar a experiência que ela teve na invasão da Checoslováquia, que é o momento da ruptura dela com o Partido Comunista e com o Álvaro Cunhal. Estamos a falar em 68. Estamos a falar em 68, exatamente. Ela, ao reconstituir aquilo que ela sentiu, eu estava a filmá-la, ela saiu do enquadramento e começou a chorar e depois fumou um cigarro, já com uma idade avançada, fumou um cigarro e para recuperar a sua estabilidade emocional. E eu parei a entrevista, a gravação do áudio, mas o filme, a câmera continuou a rolar. E eu, quando tive há pouco tempo a rever essa cassete, fiquei novamente sensibilizado por isso. Porque, de facto, eu não estava preparado para a parte emotiva das entrevistas. Não estava, nem estaria, nem ninguém estaria, porque, de facto, é um bocadinho abrir uma caixa de Pandora. Quando nós abrimos uma experiência de uma pessoa, uma coisa estava lá guardada, e começamos a tirar tudo cá para fora, temos tido seus limites e que as pessoas, de facto, optam por contar pouco, por não contar nada, ou por contar muito e contar tudo. E quando se conta tudo, as pessoas abriram-se, ficam em carne viva. O caso dessas pessoas que tiveram experiência depois do livro ter sido publicado, eu tenho muita pena por isso, porque, de facto, a ideia deste livro não é provocar nenhum tipo de experiências traumáticas, nem em quem passou pela situação, nem em quem está a ler o livro. Isto é apenas um fragmento de história. É dizer às pessoas, temos de fazer a história do século XX, está aqui mais uma peçazinha, quem vier a seguir vai fazer mais e vai fazer melhor do que eu estou a fazer agora, mas eu quis dar mais uma peça. E não quis que estas fontes, que são fontes orais, que nós as perdêssemos para sempre. Tive também esse cuidado de fazer as entrevistas com metodologia científica de história oral, para que quem vier a seguir tenha ali material para poder usar futuramente. Houve também aqui um cuidado, se me permites dizer isto, também com alguma reserva. Foi também necessário preservar as fontes. Estas pessoas têm uma história para contar. Já nos chegou ao Álvaro Cunhal não ter contado a sua própria história. Eu quis também fazer isso. Sabia que... Ele era, por natureza, muito reservado, não é? Demasiado, não achas? Demasiado. Ele sempre guardou muito. De vez em quando, acho que só uma vez ou outra, é que mostrou uma fotografia... não sei em que programa, não sei se foi do Hermano José, já não me recordo, em que mostrou uma fotografia, mas pouco mais, não sabia onde é que ele vivia, até o que é que ele comia, portanto não, era tudo muito secreto, muito clandestino. Espera, falta esse livro, que é o Álvaro Cunhal da Legalidade. Naturalmente. Falta esse livro. Esse caso é curioso, ele tinha aquela pochete dele, célebre pochete dele, que tinha coisas de família. Ele um dia, de facto, mostrou e tinha lá a foto da filha dos netos, o Álvaro Cunhal, o homem. É um homem igual ao Adelino, ao Germano, era um homem comum. É a mesma coisa. É um homem comum. É a mesma coisa. Tu, quando fizeste este livro, naturalmente, já disseste, recolheste depoimentos das crianças. Dos pais das crianças, também tens depoimentos? Sim, de alguns deles. Embora aqui o critério não fosse, o livro não trata só das crianças de Ivanov, trata de todas as pessoas que se exilaram entre 61 e 74. As crianças são um núcleo, é uma parte dos exilados. Houve alguns casos em que sim, que cruzei as entrevistas dos pais com os filhos. Tive a felicidade, por exemplo, de estar com a Laura Serra, o Jaime Serra e a Maria Armanda na mesma ocasião, e a entrevista foi tripla, porque fomos os três que recordámos. Mas digamos que essa foi uma exceção à regra. Exatamente. Foi mesmo porque a Maria Armanda foi entrevistada várias vezes, e tê-la entrevistada com os pais numa circunstância especial foi mesmo uma casualidade. Eu não quis nunca que as coisas se mostrassem. Aí, de facto, era necessário falar com o Jaime Serra sobre uma questão relevante da história do Partido Comunista, e juntou-se a uma casualidade, estava também a mãe e a Maria Armanda, e fizemos uma entrevista a três, mas a Maria Armanda falou quase sempre sozinha, tal como as outras pessoas. Apanhei depois também a geração de pessoas com mais idade, não é? Tive outras experiências, o Cláudio Torres, o Carlos Antunes, o Aurélio Santos, a Maria Garrinha, a Isaura Moreira. Essas pessoas não tinham a ver diretamente com estas crianças, são também exilados, mas são uma geração diferente. Ou seja, não tive aqui o cuidado de fazer um livro sobre os filhos de Ivanov. O livro é Os Filhos da Clandestinidade, são todos os comunistas, independentemente da idade que foram posterior
Este caso é um caso mais relevante do ponto de vista mediático e eu sou como tu, sou jornalista também, está-nos na pele, não é? É o caso que é mais apelativo, mas o livro vai para além disso, bastante não é? além disso. Sabes ou tens a percepção de que de alguns desses pais se terá arrependido da decisão que tomou nessa altura? Eu gostava tanto de saber a resposta a essa pergunta, mas não sei responder essa pergunta. Eu não sei responder. O que eu sei é que algumas dessas crianças, hoje homens e mesmo adultos, nunca se reconciliaram com a família. E há um caso, que eu não queria dizer quem é que é, mas há um caso em que irmãos se reconciliaram com os pais e uma das irmãs não se reconciliou, dizendo se não foram meus pais durante 10 anos da minha vida, não é agora que vão ser. Portanto, é estes casos extremos. Então eles não desculpam. Há quem não desculpe, não há aqui um padrão. A minha pergunta era em relação aos pais, mas aqui estás-me a falar dos filhos. Eu, em relação aos pais, não sei responder à pergunta. O que eu sei é que houve pessoas que que resistiram à ideia de colocar os filhos lá fora. O caso da família Serra foi um desses casos. O Jaime Serra eu vou dizer isto como um elogio, é um revolucionário no sentido pleno da palavra, e sempre o foi. É um homem que foi ativo, bastante ativo, tem uma série de fugas célebres das prisões de Salazar. E de facto o Partido Comunista não diria que impôs, mas que fez ver à família do Jaime Serra que era necessário que houvesse ali uma separação familiar para garantir que o partido continuasse a ter boas condições de trabalho naquele setor onde ele estava a trabalhar. E houve ali da parte da Laura Serra resistências significativas a mais essa separação. Mas resistências que eles podiam ter dito que não queriam, aceitaram porque era mais um filho, não é? Houve outros casos assim. Mas não tenho, sinceramente, e estou a ser completamente honesto, nenhum registro, nenhuma fonte que me diga que da parte dos pais que houve ali um arrependimento. Quase que vamos supor que as pessoas agora no final da vida que se arrependiam de ter perdido 10 anos da vida com os filhos. Enfim, nós dois somos... Não recuperáveis. Exatamente, nós podemos admitir essa hipótese, a teoria, mas não posso dizer que alguém tenha dito isso. Eu arrependo de ter deixado que o meu filho fosse embora. Não tenho nenhum desses registros. E algum deles disse que vale tudo em nome de uma ideologia e de uma luta? Não, também não. Aliás, quando se faz aqui esta história do exílio, há aqui uma questão que para mim foi delicada, que a verdade refere-se àquilo que é o objetivo, mas a forma como nós a experimentamos é subjetiva. Ou seja, falar com uma pessoa que tomou esta decisão e a forma como ele interpreta aquilo que se passou estará sempre condicionado por aquilo que é a sua natureza como comunista. E as pessoas que tomaram estas decisões tomaram-na porque acreditavam que era uma decisão para eles, para os filhos e também para o país. Esta questão não é separável da revolução, de ter um país melhor, da luta, não é dissociável uma coisa da outra. E já agora, quando aconteceu o 25 de abril de 1974 e supostamente essas crianças poderiam livremente voltar para Portugal e não o fizeram deliberadamente, preferiram ficar na União Soviética, como é que foi a reação dos pais e dos familiares? Provavelmente nunca suporiam que isso acontecesse. Exatamente. Aliás, quando se dá o 25 de Abril, a primeira coisa que se faz em Ivanovo é, vou usar uma expressão popular, arrumar a trouxa, não é? Vamos todos para Portugal. Vamos arrumar o quarto, malinhas feitas, Lisboa. Estamos a falar em Abril, o ano letivo acabava em junho, algumas das crianças acabaram o ciclo de estudos e ninguém acabou. Portanto, vieram todos para Lisboa. E o que se passou foi que, estando em Lisboa, ao fim de um certo tempo, não sei avaliar se meses, 1 ano, 2 anos, um conjunto deles disse não, eu vou acabar os meus estudos. Não se adaptaram e quiseram acabar os estudos. E então voltaram e, de facto, eu presumo que para os pais tinha sido um bocadinho, diria que bizarro, que era, estamos aqui a fazer um país novo, não é? Onde o comunismo poderá ter aqui um papel decisivo, não sei se triunfante, mas pelo menos determinante, e vocês não querem fazer parte dele. E não queriam. Portanto, eles não queriam fazer parte da construção do comunismo em Portugal. O que eles queriam fazer os seus cursos, ter as suas vidas, serem cidadãos normais e, de certa forma, recuperar, não é o tempo perdido, que esse não se recupera, como disseste há pouco e bem, mas recuperar uma certa normalidade de vida que, aliás, ainda hoje eles a têm, não é? A maior parte deles são pessoas que estão socialmente integradas, estão aqui ao nosso lado a trabalhar em empresas, fazem imensas coisas, não é? E conseguiram retomar essa normalidade, não é? Tiveram dificuldades, por exemplo, para terem as suas habilitações literárias reconhecidas pelo Estado português. Houve casos em que as pessoas demoraram imenso tempo para que o Estado português reconhecesse as habilitações. Porque não havia equivalências entre Portugal e a Rússia? Não havia equivalência. Ou na União Soviética, nessa altura? Não havia equivalência e também não havia sequer boa vontade para o fazer. O caso da Odete Graça Rito, que vive aqui na outra banda, licenciou-se, tinha um curso superior e não conseguiu de imediato ter uma carreira cá em Portugal como docente porque o Estado português demorou demasiado tempo para reconhecer as suas habilitações, fê-lo mais tarde. Mas o período de tempo que demorou entre reconhecer as habilitações e a Odete poder exercer a sua profissão foi mais um tempo perdido, não é? Até que idade é que eles ficavam em Ivanovo? Eles foram ficando. Nenhum regressou. Eles, quando regressaram todos. Ou seja, o único critério que aqui havia era a idade escolar era o limite para eles irem para fora, os pais terem atividades de grande relevância
e os filhos estarem com eles pudessem ser, de certa forma, comprometedores, o regresso não havia regresso. Ou seja, nenhum deles regressou antes do 25 de Abril. Regressaram todos, por estas circunstâncias que eu expliquei há pouco, mas não havia data de regresso. Portanto, eu presumo que a ideia seria eles fazerem a carreira deles todas na União Soviética, embora alguns deles, como falei há pouco, tivessem o objetivo de virem lutar para o interior como revolucionários. Há um caso desses, essa pessoa que foi formada, e é uma senhora, foi o único caso documentado, porque teve formação ao mais alto nível como revolucionária, literalmente teve tudo aquilo, mesmo nos filmes do James Bond, da década de 170, portanto ela passou por essa experiência toda e foi infiltrada no interior, numa casa do Porto, como uma revolucionária profissional. Teve apenas um ano para fazer a revolução, mas regressou com esse objetivo. Naturalmente, porque entretanto deu-se o 25 de Abril. Exatamente. Achas que, em síntese, foi uma experiência boa ou foi uma experiência falhada? Eu diria que a maior parte deles soube transformar uma experiência traumática numa experiência de caráter heroico, ou seja, o facto de eles terem conseguido prosseguir os seus estudos, terem bons estudos e hoje em dia estarem integrados, foram eles que triunfaram. Eu acho que eles souberam tirar partido da experiência e tiveram, diria eu, que foi aqui uma sorte que não é despicienta, que foi o facto de ser a escola onde eles estiveram. Se eles tivessem sido dispersos, como foram as crianças espanholas no início, por escolas normais, teria sido muito mais complicado. Houve casos de comunistas espanhóis e alguns franceses que, de facto, foi muito difícil. Estas crianças foram, eu vou dizer isto uma vez mais, com uma grande reserva mental, privilegiadas porque foram para uma escola que era internacionalista, onde tinha excelentes professores. Eu diria isto mal comparado, que era uma escola elitista, no sentido de que era construída, feita, com o objetivo claramente de formar os filhos revolucionários e de os ajudar. E é esta escola que se transforma na família deles. E eles souberam-se, a maior parte deles, reconstruir-se na dinâmica da própria escola. Portanto, fora do comunismo, é uma escola, digamos que, embora sendo uma escola soviética e com a ideologia soviética, é uma escola laica nesse sentido. Ou seja, as crianças não tinham que ser comunistas necessariamente para lá estarem. Bastava apenas serem os filhos da clandestinidade. Uma última questão, Adelina, agradeço-te muito teres vindo mais uma vez aqui à RDP Internacional. Sabes se os filhos dos filhos da clandestinidade também frequentaram Ivanov? Ou seja, os netos da clandestinidade. Os netos da clandestinidade. A Ivanov ainda existe hoje e é uma escola normal, toda a escola, ou seja, não houve um regresso. O que se manteve foi aquela herança dos filhos, não dos netos, que são crianças que estão aí nas escolas portuguesas. Não houve de facto o regresso dos netos da clandestinidade. Os netos deixaram de estar apegados à revolução, digamos assim. Exatamente. Hoje é uma outra revolução, não é? Exatamente. O que é que se segue em termos de história e cada vez que vens aqui traz sempre grandes pedaços da história para comentar? Muito obrigado, Germano. Eu já estou a trabalhar num livro novo. Calculava. Eu já falei um bocadinho sobre aquilo que poderá ser o livro. A mim, no Partido Comunista, interessam-me fragmentos da sua história, porque as metanarrativas do comunismo estão a ser feitas e muito bem feitas. Pelo Madeira, pelo Pacheco Pereira, portanto, essa questão está bem entregue, das metanarrativas do comunismo. Eu quero fazer a história de baixo para cima, num certo sentido. Quero fazer a história que tinha pessoas lá dentro. O facto de eu ser jornalista, isto é um bocadinho como, não é ofensivo, como os anões, não se deixa de ser anão, portanto eu não deixo de ser jornalista para ser historiador, é a minha natureza, é a minha genética, e estou muito ligado à história das pessoas. E queria fazer um livro que trouxesse novamente o Álvaro Cunhal para o centro da história, mas não isoladamente. Ou seja, queria tentar dar uma perspectiva do Cunhal comparada a uma pessoa que eu acho que terá sido um dos seus grandes rivais intelectuais, embora durante um período de tempo muito curto, mas que terá desempenhado um papel histórico de grande relevância. Quem foi? Foi o Júlio Fogaça. Eu já escrevi um livro sobre o Júlio Fogaça, porque de facto é uma pessoa com uma grande relevância histórica. É um proscrito dentro do PCP? Eu espero que o meu livro seja capaz de responder essa pergunta. Eu hoje não sou capaz de responder essa pergunta. Aliás, eu vou só antecipar um bocadinho. O PCP nunca o expulsou. O PCP suspendeu. Dir-me-ás, suspendeu em 60 e... Expulsou depois do 25 de Abril vários, não é? Sim, ou seja, foi uma suspensão que durou 40 anos, 50 anos, de acordo. Mas ele depois exerceu um cargo no Cadaval, que era a sua terra natal, em sintonia com o Partido Comunista. Mas a história dele está mal contada, não está contada sequer, do ponto de vista daquilo que ele era como intelectual, como homem, e eu gostaria de fazer a história dele colocando-a uma certa tensão dinâmica com o Álvaro Cunhal. Portanto, o meu próximo livro será provavelmente uma biografia do Júlio Fogaça. Vamos ver se não será ou não bem aceito dentro do Partido Comunista essa tentativa de aproximar ou de pelo menos perceber entre dois nomes grandes, Júlio Fogaça e Álvaro Cunhal, o que é que realmente aconteceu. Este livro, Os Filhos da Clandestinidade, a história da desagregação das famílias comunistas no exílio, pode estar à venda na festa do Avante, que vai comemorar este ano 40 anos ou não?
Eu vou dizer isto e eu espero não me arrepender. Eu sou um cliente assíduo da Festa da Avante. Eu não sou, vou dizer isto com toda a honestidade. Eu não sou comunista. Não sou comunista, mas sou cliente da Festa da Avante. Aliás, eu sou casado já há bastante tempo, casei em 93, namorei durante 4 anos com a minha mulher. E nós, quando éramos namorados, já íamos à Festa da Avante. Porque eu vou à Festa da Avante desde 90 e qualquer coisa. Já tinha ido antes com o meu pai. O meu pai, de facto, teve uma relação afetiva com o Partido Comunista. Aqui há ajuda, portanto, tenho memórias da Festa da Avante na ajuda. E quando passou para a Atalaia, sim, parte do meu namoro foi feito na Festa da Avante. Tenho belíssimas recordações da Festa da Avante. Hei de lá voltar. Se o livro não estiver lá, não levarei a mal. Não tem que estar. Mas a minha relação com o Partido Comunista é esta relação da Festa do Avante. Ter um grande carinho por as pessoas que eu conheço que estão regularmente a Festa do Avante. Portanto, no primeiro fim de semana de setembro, logo verás se está ou não nos escaparates. Exatamente, Germano. Muito obrigado, Adelino Cunha, por teres vindo aqui. O autor de Os Filhos da Clandestinidade foi o meu convidado hoje aqui na RDP Internacional. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado, Germano. Um abraço. É a pergunta certa no momento exato. No programa Germano Campos Entrevista, a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto. Boa pergunta mesmo. O que é que te influencia quando escreves uma música? Isto é uma boa pergunta. Que personalidade ou que perfil é que eles devem ter para serem espiões? É uma pergunta muito interessante. Que se chamará? Uau, isso é uma boa pergunta. Que fontes de inspiração, João? Várias. É uma boa pergunta. Na RDP Internacional, este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados. Germano Campos Entrevista, para escutar todas as terças-feiras, depois das 19 horas, na RDP Internacional e a qualquer momento em RTP Play. Águas passadas do rio, meu sono vazio não vão acordar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas do rio correndo, poentes morrendo para as bandas do mar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a
cantar. Chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra dançar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade enfim se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos como não se ouvia mais. Que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. Se fez bonita como há muito tempo não queria usar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade enfim se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos como não se ouviu